Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Eu sou o Pai Caetano de Oxóssi e quero muito falar com você hoje sobre Umbanda. Nosso canal é de Umbanda, eu sou um pai de santo de Umbanda, mas o que é Umbanda? Parece uma pergunta às vezes tão simples e tão difícil de responder. Eu vejo por todos os lugares que nós passamos e conversamos, quando a pessoa pergunta o que é Umbanda, a pessoa tenta explicar de várias formas e acaba se perdendo na explicação. Sempre que alguém me pergunta o que é Umbanda, a primeira coisa que eu respondo diretamente, de forma mais simples, é: a Umbanda é uma religião. Ponto. Isso satisfaz a pessoa? Às vezes sim, às vezes não. Porque a pessoa entende a Umbanda não como uma religião, mas como uma seita, como um conjunto de magia, como feitiçaria, mas ela não entende que ela é, de fato e verdadeiramente, uma religião. E a pessoa, ao perceber que é uma religião, ela vai falar assim: puxa, mas vocês fazem casamento na Umbanda? Então percebam que a cabeça dela, mesmo que ela não carregue dentro de si um preconceito agressivo, ela já não entende a Umbanda como religião, porque a Umbanda seria incapaz, por exemplo, de realizar alguns sacramentos. Aí nós respondemos sim, casamento, fazemos a passagem desta vida para outra através de um funeral específico, temos algumas casas que fazem batismo, temos a ordenação sacerdotal, a qual minha raiz, por exemplo, chama de Amaci. Nós temos uma série de eventos que são reconhecidamente como uma religião. Nós temos um conjunto de leis e doutrinas, uma forma de compreender o sagrado e de nos relacionarmos com o sagrado. Logo, nós estamos diante de uma religião. Então a pessoa começa a falar assim: puxa, eu nunca tinha pensado a Umbanda por esse viés. Acreditava que era mais um pedaço de, aspas, macumba. E ao pensar isso, ela nos revela o que a maioria da população pensa. Porque quantos umbandistas, de fato, quando perguntam qual é a sua religião, falam Umbanda? Um censo que foi realizado recentemente, há uns vários anos atrás, respondemos o quê? Espírita? Católico? Cristão? Ou falamos umbandistas? É difícil para nos colocarmos diante da sociedade porque existe um conjunto de preconceitos extremamente fortes e arraigados. Para vencê-los, nós precisamos primeiro compreendermos que de fato a Umbanda é uma religião. E para entender que a Umbanda é uma religião, vamos começar com a seguinte pergunta: quando a filha de um de vocês, ou vocês, querem se casar, quantos sonham com véu e grinalda dentro de uma igreja, quando um padre faz a sua bênção matrimonial, e quantos realmente querem que seja na Umbanda? Como é difícil fazer essa conversão. Quando um ente querido faz a passagem desta vida carnal para a vida espiritual, nós pedimos para um padre, um pastor, ou pedimos para o pai de santo, o Babalorixá ou Yalorixá, para fazerem o rito de passagem, para fazerem uma homenagem ao nosso ente querido. E se nós percebermos, alguns de vocês, não, eu faria pelo pai de santo. Mas quantos umbandistas nós conhecemos que não fazem assim? Que têm dificuldade em sua família para colocar a sua vontade, por exemplo, que um Babalorixá faça o seu casamento, batize seu filho. Muitas pessoas levam o seu filho para serem batizados na igreja e depois levam para um terreiro de Umbanda. Eu pessoalmente compreendo que não é necessário. Você escolhe qual é a tua religião que você quer batizar o seu filho. Eu não vejo problema nenhum. Mas se nós não compreendermos que a Umbanda é uma religião de fato e de direito, aí nós vamos ter problemas do preconceito por mais algumas gerações. Mas falar que é uma religião também nos faz a seguinte pergunta: o que é uma religião? O que significa ser uma religião? E nisso eu acho uma pintura sagrada, um mito, uma passagem Yorubá, do povo Yorubá, o povo sudanês, de milhares e milhares de anos atrás, que conta a seguinte história. Eu vou contar com minhas palavras, para ser além de ser um pouco mais moderna, né, eu poder fazer um pouco de brincadeira. Então me perdoem as palavras cotidianas. Há muitos e muitos anos atrás, os homens e as mulheres viviam em comunhão com os orixás, com as almas e com Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Olorum. E lá dividiam um salão de baile, dançavam felizes, contentes celebrando a vida na Terra, a vida em todo o universo. Comiam juntos na mesma mesa,
através de um ritual de uma comunhão sincera, verdadeira e abençoada. E assim Olorum estava satisfeito. O Criador e suas criaturas, a sua criação, estavam harmoniosamente juntos, felizes e contentes. Porém, o homem e a mulher, percebendo que ali estava tudo muito bem, muito bom, olhou e falou assim: por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de orixá? Eu? Ah não, eu sou tão poderoso como sou perfeito. Sou bonitão, bonitona. E começam a se retirar do salão. Começam a acreditar que podiam fazer o que quisessem, extrair a vegetal que quisessem, represar o rio que quisessem, destruir a natureza da forma como bem fosse conveniente. Começaram a comer sem primeiro prestar a homenagem àqueles que deram a vida. Começaram a caçar sem ser para o seu alimento verdadeiro. Então Olorum falou: peraí, alguma coisa está errada. O que fez meus filhos e minhas filhas a se perderem? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o distanciam de mim. Eu não os reconheço mais. É preciso nos distanciarmos. Então Deus, Olorum, cria o espaço sagrado chamado Orum. E lá ficariam os perfeitos, as almas iluminadas, os orixás e, lógico, ele mesmo, Olorum. Lá tudo andava às mil maravilhas. Entretanto, no Aie, onde ficaram os homens e as mulheres, e as almas ainda perdidas e eivadas no mal, as almas sofredoras, começaram tudo a dar errado. Porque sem a presença da mão do orixá, a semente não germinava. Ninguém mais nascia, porém também ninguém mais morria. O rio parou de correr, o vento não soprava, a chuva não caía, o dia não brincava com a noite. Os homens e as mulheres desesperados, sem comida, sem vida, sem absolutamente nada, vão correndo ao Babalaô, o senhor dos mistérios, aquele que poderia contactar o Olorum e falar: o que está acontecendo, meus orixás? Por favor, me respondam. Correndo, aflitos e sobrecarregados: por favor, nosso pai Babalaô, por favor, nos ajude, olha o que está acontecendo no mundo. Babalaô fala: vamos ver o que Ifá nos responde, o que Orumilá nos diz. E então, com o seu jogo do Oponifá, abre e fala: Olorum zarpou da terra, foi embora. Levou os orixás com ele, os perfeitos com ele, os iluminados com ele, e agora ficamos aqui nós. Pois ele diz que nós acreditamos que somos perfeitos, que nós podemos tudo, não precisamos mais de Deus. Os homens e as mulheres então percebem que aquilo era verdadeiro. Foram eles que expulsaram Deus. Foram eles que viraram as costas para Deus. E então começa uma série de orações, de entregas, de oferendas, de rezos. E Oxum, enxergando o sofrimento de seus filhos, derrama suas lágrimas e fala: olha, meu pai, por favor, vejam os nossos filhos, como estão desesperados, como estão carentes. Deus olha e fala: mas o orgulho e a vaidade os cegou. Eles nos distanciaram de nós, e nós não deles. Mas por favor, vamos ajudá-los. Eles são nossos filhos. E naquele amor verdadeiro, Olorum compreende aquele amor e cria Exu. E fala: Exu, tu serás o meu mensageiro. Levará as minhas ordens, a minha vontade, a minha magia para o Aie, que é a terra, e trará para mim o que eles pedem que seja justo, verdadeiro e correto. E nisso cria-se o elo entre o Aie, onde nós estamos, e o Orum, que seria um espaço onde os perfeitos residiriam. Este mito fala de Exu, com certeza, e de imediato nos diz como é que nós podemos confundir a figura de Exu com alguma coisa do mal, sendo que a criação dele representa o caminho da ligação. Mas ele também nos diz uma coisa muito bacana, que é por amor aos seus filhos. Deus cria o caminho que nos tornará perfeitos, o caminho que nos levará a encontrar Ele, o caminho aonde nos deitaremos de novo no colo sagrado da nossa mãe Oxum. E isto é uma definição de religião. Religião, recentemente descoberta, há pouco mais de 1.200 anos, 1.300 anos, 1.500 anos, a palavra religião, que vem do religare,
que é a religar-se ao sagrado, sendo que esse mito existe há milhares e milhares de anos. E eles dizem isso, é o caminho de ligar o homem que por vaidade, orgulho, erro, por uma série de vícios, se distanciou da fonte do sagrado e agora quer retornar a ela. Então quando a gente fala religião, nós estamos falando disso. Estamos falando do caminho que nos liga ao Criador. Então quando eu falo Umbanda é uma religião, eu quero dizer que a Umbanda é um caminho que me leva a me ser mais próximos de Deus. E se eu entender isso, como é que eu me sinto mais próximo de Deus? Como é que eu estou mais próximo dos orixás? Quando eu consigo vencer o orgulho, quando eu derrubo a inveja, quando eu tento frear a raiva e me trazer paciência, quando eu consigo dominar o ódio e fazê-lo virar amor. Então, quando nós temos as virtudes em elevação e os vícios e os equívocos em decadência, é que nós estamos no caminho para o sagrado, no caminho para a nossa iluminação, para a nossa felicidade, para a nossa liberdade. Então quando a gente fala a Umbanda é uma religião, eu posso dizer, a Umbanda é um caminho para o meu autoconhecimento, reconhecer os meus erros, os meus equívocos, os meus vícios. A Umbanda é um caminho que me ensina, me dá a ferramentaria, me dá as ferramentas necessárias para que os meus erros possam ser superados com misericórdia, com amor, sem punição, sem castigo, sem castração. Então isso é Umbanda. Mas não é só para mim. Percebam que no caminho eu posso encontrar pessoas doentes. Eu olho para a pessoa e a Umbanda desperta em mim a solidariedade. Desperta em mim a empatia, a vontade real e verdadeira de que outras almas encontrem-se junto comigo para serem felizes. Eu não quero ver meus irmãos derrubados no caminho. Não quero ver as lágrimas presas nos buracos que a vida nos coloca. Então a Umbanda é o caminho para mim e um caminho que me ensina a ser solidário, caridoso, amoroso, realmente e verdadeiramente um amor cristão. Então nós temos a Umbanda como duas funções importantes quando eu falo de religião. Mas a religião é um conjunto de doutrinas, de explicações que nos faz entender o que é a vida, o que é a morte. A Umbanda me ensina quão importante é o meu corpo, quão importante é meu corpo em relação ao próximo, a mim em relação à natureza. Então ela é um conjunto de doutrina, um conjunto de leis, regras e regramentos que me fazem aprender a me comportar com o próximo e com o universo que me cerca. A Umbanda, ela me explica sobre aquilo que parece não ter explicação. Qual é a minha relação com Deus? Como eu posso amar alguém que eu nunca conheço? Como eu posso compreender o ciclo das reencarnações? A relação entre uma alma desencarnada e uma alma encarnada. Então ela passa a ser também uma filosofia que me explica as grandes questões da minha vida e da vida da humanidade. Então a religião de Umbanda, ela também me traz explicações e regras de comportamento para a minha vida. Regras de comportamento que nos traduzem, em geral, com a filosofia do exemplo de Jesus. Mas além disso, existe mais alguma coisa que a gente pode dizer o que é Umbanda? Eu posso dizer que a Umbanda é religião, uma filosofia de vida, uma teologia que explica a divindade e explica a minha relação com o divino, e também é uma ciência médica, uma ciência cultural. Por quê? Vejam assim, quantas pessoas são curadas nos terreiros de Umbanda? Qual é a forma que a Umbanda enxerga a doença, por exemplo? Ela enxerga a doença de forma holística e trata o corpo, trata o espírito, trata a mente. E quantas pessoas relatam e testemunham processos de cura nos terreiros do Brasil inteiro? Quantas pessoas foram atendidas, por exemplo, pelo pai Antônio, na cabeça do pai Zélio Fernandino de Moraes, que podem relatar pessoas que saíram do manicômio e foram direto para o terreiro tendo a Nossa Senhora da Piedade e saíram absolutamente curados. É um movimento cultural e não uma ciência, me perdoem que eu errei no momento, porque ela resgata os saberes dos povos primitivos, dos indígenas, dos africanos bantus, dos africanos de língua iorubá, nos traz e nos regressa uma série de filosofias e culturas do Oriente
quando nós fazemos o atabaque, quando nós cantamos o samba, quando nós dançamos através de um som perto do maracatu, perto do jongo, do lundu, nós estamos trazendo a herança cultural que nos move, que é a formação da base da Umbanda. Quando a Umbanda cria espaços entre o sagrado e a natureza, ela se torna também uma defensora do meio ambiente. Portanto, a Umbanda é uma gama muito grande de eventos que nos faz mudar a nossa vida. Se a gente entra na Umbanda e não mudamos nada, alguma coisa está errada, ou com a gente, ou com o lugar que nós escolhemos. A Umbanda tem que criar movimento, tem que falar, opa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu quero mudar, eu tenho vontade de ser mais caridoso, eu tenho vontade de ser mais paciente. Puxa, eu enxergo a natureza com um outro olhar. Não jogo mais o plástico porque eu entendo que ele vai fazer mal, não apenas uma vida, se é que é o apenas, mas eu estou criando um ambiente sujo para a energia que eu preciso mais pura. Então ela faz uma transformação. E aí, para mim, é o grande segredo do que é a Umbanda. A Umbanda é a magia da transformação da vida. A minha foi tocada nessa magia. Me fez compreender Deus, querer estar mais perto de Deus, querer amar a todos os seres humanos, querer amar a todas as criaturas, me relacionar com a natureza de forma sagrada. Bater o meu pé através de rezas que lembram os pisantes e as pisadas dos indígenas que habitam a terra há dezenas de milhares de anos. Bater a cabeça para um preto velho. Então a Umbanda, para mim, é a magia da vida. É a magia de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Verdadeiramente buscadores, caminhantes. Um caminho de amor, de luz e de paz. Para mim isso é Umbanda. E para que a gente possa entender, e eu vou falar numa vez futura, que a Umbanda ela é uma base sincrética, então ela tem um conjunto de filosofias que formaram ela. Por isso nós dizemos que a Umbanda é uma religião de matriz africana. E é isso que eu quero falar numa outra oportunidade. Mas eu não posso deixar de esquecer que a Umbanda é o Brasil. São negros, brancos, indígenas, orientais, todos juntos, misturados, felizes e se amando. É a mistura da onça, do cervo, da anta, sem nenhum ter medo do outro. A cobra, do papagaio, da formiga, da aranha e do homem e da mulher. Todos sabendo que podemos viver em harmonia, viver em confiança plena e verdadeira. Que a Umbanda nos mostre o caminho para chegarmos até Deus. Que nós que aqui estamos no Aie consigamos, por meio da religião que nós escolhermos. Eu escolhi a Umbanda, então eu vou dizer Umbanda, mas se você escolher outra religião, esse é o seu caminho. Este é o meu caminho. O caminho que me vai fazer sair do Aie e chegar ao Orum. Quanto tempo vai demorar? Dependerá do meu esforço, da vontade de Deus e de um conjunto de fatores que eu não sei como te responder. Mas o que eu tenho certeza é que a Umbanda é este caminho. Que Deus me permita andar por ela e chegar mais perto dele. Um saravá fraterno a todos, a todas e até a próxima oportunidade. Muito axé. Obrigado.